Pessoal, notícia aqui de última hora do missionário Miguel Oliveira. Ele está proibido de pregar nas igrejas do Brasil por decisão do Conselho Tutelar. Eu quero trazer para vocês aqui esse vídeo que eu encontrei aqui no site Assembleianos de Valor e eu vou estar comentando juntamente com vocês e depois eu quero que você deixe o seu comentário aqui, tá bom? Então vamos ver o vídeo aqui, nós vamos vendo e vamos comentando junto com vocês, tá bom? Urgente. O portal Assembleianos de Valor teve acesso a uma decisão bombástica. O Conselho Tutelar, em reunião com os pais de Miguel, por nomes Érica e Marcelo, e o pastor Marcinho Silva, proibiram o jovem pregador Miguel de Oliveira continuar pregando nas igrejas por tempo indeterminado. Ou seja, aqui na notícia está mostrando que o missionário Miguel Oliveira, um missionário mirim de apenas 15 anos de idade, 15 ou 14 anos de idade, ele está proibido por tempo indeterminado de pregar aqui nas igrejas do Brasil e também de se manifestar nas suas redes sociais. Vamos lá. Não quero problema com ninguém, não quero guerra com ninguém. Eu quero viver em paz, eu quero ter todo mundo como meu amigo. Todas as agendas, todos os eventos que estavam programados para o garoto pregar nos próximos dias estão cancelados. Então, a partir de hoje, todas as agendas, tá? Todos os eventos que estava programado para o missionário Miguel Oliveira está levando a palavra de Deus, foram cancelados. Pessoal, quando eu vi agora esse vídeo, eu olhei umas 3 vezes, quando eles proibiram o missionário Miguel Oliveira de estar pregando a palavra de Deus em algumas igrejas, e isso aqui foi por causa de algumas ameaças que ele havia recebido, né? E eles, com certeza, o conselho titular interviu e eles proibiram o missionário Miguel Oliveira de estar pregando. Mas nós vamos ver aqui um pouco mais e a gente vai estar comentando algumas verdades aqui nesse vídeo, tá bom? See the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy was mine. Meu pastor Jesus, toma rápido. Outra decisão importante também é que Miguel ficará afastado das redes sociais, não podendo postar vídeos de pregação e nem de revelação. Tudo isso devido às repercussões negativas envolvendo o nome do menor de idade. Vamos lá. Então, não só as agendas, os eventos do missionário Miguel Oliveira foram tiradas, como também proibiram ele de postar qualquer vídeo, qualquer revelação, qualquer coisa nas redes sociais. Você sabe o que eu me lembrei quando eu estava vendo essa notícia aqui, dessa proibição? Alguns dias atrás eu vi uma moça aqui no TikTok fazendo uma denúncia de uma menina de 14 anos que praticamente aparecia seminua no TikTok, fazendo aquelas dancinhas, e ela diz que já havia denunciado por várias vezes aquela menina que estava ali fazendo essas dancinhas praticamente seminua. O TikTok nunca proibiu, o Kawaii nunca proibiu, e em nenhum momento nós conseguimos ver também uma intervenção do conselho titular ou de alguma autoridade proibindo aquela menina de estar fazendo esse tipo de publicação. Eu não estou aqui, pessoal, falando que esse afastamento do Miguel Oliveira é certo ou errado, nós estamos dando aqui o nosso ponto de vista. Mas eu estou dizendo para vocês que ele foi proibido de estar pregando nas igrejas e também está proibido de se manifestar ou publicar qualquer vídeo nas redes sociais, falando da palavra de Deus ou fazendo qualquer tipo de revelação. Vamos lá. A reunião aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 29, na sede do Conselho Tutelar. Eu acabei de ver um homem de branco. Ele entrou por aquela porta. Ele entrou do lado da senhora, Ana. Chame, sobre plaque, terminância, sofá. Foram convocados os pais de Miguel e o pastor dele, Marcinho Silva. Foi determinado também que Miguel retornará às aulas presenciais na escola, pois ele estava tendo apenas aulas online.
Bom, correto. Ele vai estar retornando às suas aulas, isso eu concordo. E se a lei no Brasil permitir que ele estude de forma online também, não tem nenhum problema. Vamos lá. É importante destacar que o pastor Marcinho Silva, presidente da Assembleia de Deus Ministério Avivamento Profético em São Paulo, Carapicuíba, sempre incentivou Miguel a ir à escola e lhe cobrava para retornar às aulas presenciais. O pastor Marcinho revelou ao portal Assembleianos de Valor que Miguel não aceitou bem de início a decisão, pois ele queria continuar pregando nas igrejas. Mas eu livrei ela, reprimo. A decisão vem após uma enxurrada de polêmicas envolvendo o nome do missionário. Recentemente, em um vídeo em que Miguel rasga supostos laudos médicos durante um culto, enquanto afirma estar curando doenças como câncer, leucemia e pneumonia. Ó, vamos lá, essa parte aqui sobre as polêmicas e sobre esse exame médico que ele rasgou. Primeiro, sobre as polêmicas envolvendo o nome do missionário Miguel Oliveira. A gente sabe que os grandes geradores desses memes, dessas polêmicas, a qual envolveu o nome desse menino missionário Oliveira, foi alguns podcasts que eu vi, eu assisti, onde eles zombavam e faziam de forma pejorativa quando eles falavam da vida desse menino por causa de alguns jargões, por causa de algumas formas que ele utilizava nas suas pregações. E nós, pessoal, que estamos no meio pentecostal, no passado nós víamos tantas coisas, tantas revelações, acreditavam em tantas coisas, e Deus ele falava conosco de formas diferentes. Infelizmente, grande parte da polêmica que está envolvendo o nome do missionário Oliveira foi algumas pessoas do meio cristão que polemizaram tanto esse menino ao ponto de chegar até isso aqui. O afastamento dele nesse momento, eu acredito que seja muito bom para ele, para o ministério dele, tanto para o amadurecimento dele, para ele saber lidar com as críticas, como para que ele possa amadurecer. E também para os cristãos que, às vezes, utilizam o tempo que tem e que poderia estar usando para poder ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, possam pensar que, às vezes, a nossa conduta, em vez de abençoar, em vez de nos amadurecer, às vezes só traz polêmica. E no segundo ponto, a questão dos documentos desse exame médico que ele usa, que ele rasga. Ontem ainda eu vi, hoje eu vi de novo, um vídeo apareceu para mim da moça a qual ele rasgou esse exame médico. E essa moça, pessoal, o que acontece? Ela mesmo fala que ele não foi o exame médico dela que ele havia rasgado, ele rasgou um papel a qual ele mesmo havia escrito sobre a doença que ela tinha e que ela tinha sido curada e que a doença tinha voltado, mas que Deus ia curá-la novamente. E a mulher afirma no vídeo, depois você pode procurar na internet, ela afirma no vídeo, o documento que ele rasgou não foi o meu exame médico, foi um papel em branco que ele mesmo escreveu para entregar a revelação para ela, tá bom? Então, só para esclarecer essa parte aqui do papel do exame médico, e muitas pessoas viralizaram esse vídeo, polemizaram sobre isso, né? E ela disse que não é verdade que ele rasgou o seu exame médico. Vamos lá, só para a gente continuar aqui. Gerou revolta nas redes sociais. Eu rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Diz o jovem na gravação, que termina com gritos e aplausos do público. Internautas criticaram duramente o episódio, alegando exploração da fé alheia e apontando possíveis encenações. Tão jovem e já aprendeu o caminho da enganação, brincando com a fé alheia, escreveu um seguidor na postagem. Críticos dizem que suas pregações carecem de embasamento bíblico e apontam o risco de que ele esteja apenas reproduzindo fórmulas conhecidas do meio neopentecostal. Ó, vamos lá. Então, pessoal, é bem verdade que
o missionário Miguel Oliveira, ele tem apenas 14 anos, está iniciando seu ministério. E é preciso que aqueles que têm mais experiências se aproximem dele, para que possa aconselhar ele, para que, é claro que todos nós, quando iniciamos a nossa fé, nós erramos no início, mas nem por isso, Deus deixou de nos orientar, de enviar pessoas para nos guiar, para que a gente pudesse melhorar e até mesmo amadurecer na forma que nós agíssemos e até mesmo na forma de nós pregarmos a palavra de Deus. Mas o que aconteceu em relação a isso é que grande parte dos pastores, muitos líderes religiosos que se manifestaram, o que eles fizeram? Em vez deles se aproximar do missionário, eles simplesmente usaram como crítica, zombaram do menino, menosprezaram, né? Dizendo que o que ele fazia não era de Deus, que era meninice, era coisa que ele repetia. E a única coisa que falta para ele é um amadurecimento, sim, espiritual. Mas, gente, o que eu quero que vocês entendam é que esse menino tem apenas 14 anos de idade, ele está iniciando a vida agora, o seu ministério agora, tá bom? Vamos lá ver mais um pouquinho do vídeo aqui para a gente comentar, já estamos partindo para o final. Sem o entendimento profundo do conteúdo que propaga. Apesar da onda de críticas, Miguel recebeu o apoio de figuras públicas como o influenciador Pablo Marçal, que afirmou: ele não é um falso profeta. Eu sou o Fábio Filho com informações direto ao portal Assembleanos de Valor. Então ele recebeu, a única pessoa aqui que ele fala que o missionário Miguel recebeu apoio foi do Pablo Marçal, que fala que ele não é um falso profeta. Ele não falou o nome de nenhum pastor famoso, de nenhum grande líder que se manifestou em favor desse menino. Então, pessoal, essas pessoas que usam a rede social para criticar uma criança, ainda que por algumas imaturidades, não que ele é um falso profeta e não que ele prega é mentira, porque quem tem que dizer isso é as pessoas que receberam a revelação, e até mesmo essa moça que recebeu essa revelação, que ele rasgou o papel, dando exemplo que Deus estava rasgando a doença da vida dela, e ela mesmo confirma que ela nunca tinha ido na igreja, nunca tinha ouvido falar no missionário Miguel Oliveira, e ainda assim Deus usou ele para falar com ela. Então, o que acontece? Muitas pessoas, nenhum líder religioso, talvez a partir desse momento comece a aparecer pessoas que defendam ele, mas eu não vi praticamente ninguém, a não ser fazer críticas, a não ser acusar, a não ser menosprezar o ministério desse menino missionário Miguel Oliveira. Sim, eu quero que você entenda que eu estou aqui para defender ele, sim, porque ele é um menino. E a gente sabe que quando nós estamos em fase de crescimento, de amadurecimento, nós vamos errar muitas vezes. Só que muitas pessoas se esquecem dos erros que teve no passado e só conseguem ver o erro das pessoas do presente. Então, pessoal, eu quero que você deixe aqui a opinião de vocês sobre a proibição do missionário Miguel Oliveira, sobre o ministério dele, tá bom? Que eu acredito que ele é um menino de Deus. Eu prefiro que ele esteja dentro da casa de Deus, pregando a palavra de Deus, falando de Deus, entregando as suas revelações, ainda de formas que às vezes nós não entendemos, mas com certeza quem está no culto e ele entende, Deus entende. Nós não precisamos entender porque não é para nós, são para as pessoas que estão participando ali. Do que a gente vê meninas e meninos que às vezes ficam no TikTok, ficam no Kawaii, ficam nas suas redes sociais, às vezes sensualizando e ninguém fala nada, ninguém faz nada. Agora um menino que está pregando a palavra de Deus, o conselho titular vai lá e proíbe ele de pregar, cancela todos os eventos que ele tem, proíbe ele de se manifestar, ou de falar, ou de aparecer, ou de postar qualquer coisa na rede social. Então, pessoal, a gente vê que às vezes o errado, aquele que faz errado, às vezes ninguém vê, ninguém liga. Mas aquele que está tentando fazer certo, às vezes as pessoas tentam impedir essa pessoa. Então tá aqui o nosso vídeo nesse canal.
Assim que nós tivermos mais informação sobre tudo isso, nós vamos estar postando para vocês, mas eu queria que você deixasse aqui a sua opinião aqui embaixo. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Eu sou o pastor Emerson, tá bom? Dono desse canal, o canal Sai da Tenda. E eu tenho certeza que esse canal vai ser uma bênção e vai abençoar a vida de muitas pessoas também, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, tá bom?